Muito bem, pessoal. Dando sequência ao nosso estudo sobre a legislação municipal aqui de Bagé, vamos conversar agora sobre o regime próprio de previdência social dos servidores, que está na Lei 5.134 de 2012. Pessoal, o regime próprio de previdência dos servidores é a previdência para vocês que vão passar nesse concurso. Nós vamos conhecer como vai funcionar a aposentadoria de vocês e depois veremos também algumas regras sobre a organização do fundo previdenciário e dos órgãos da previdência que cuidam da previdência aqui no município. Essa vai ser uma aula então interessante para vocês, porque vamos ver como são os direitos que vocês vão ter para se aposentar. E a segunda parte da aula a gente vai ver o funcionamento da estrutura da previdência no município. Claro que para fins de prova tudo é importante, a primeira parte é um pouco mais importante do que a segunda, mas na prova a banca pode perguntar qualquer artigo desta lei, já que ela é conteúdo do nosso edital. E eu vou aqui ao longo da aula também, além de explicar para vocês, vou indicando como que a banca deve perguntar isso em prova. Primeira coisa, pessoal, qual é a finalidade do regime próprio de previdência? Por que o município de Bagé tem um regime próprio de previdência para os seus servidores? A finalidade está aqui no artigo 1º da lei. A finalidade é assegurar, mediante contribuição, a seus segurados e dependentes, meios de subsistência nos eventos de incapacidade, velhice, inatividade e falecimento. Vejam só, se um servidor ficar incapacitado para o trabalho, ele vai ter a aposentadoria por invalidez. Quando chega a idade, na velhice, tem a aposentadoria voluntária por idade. Para a inatividade do servidor, ele vai ter a sua aposentadoria para receber algo quando ele parar de trabalhar. E se o servidor vem a falecer, o seu dependente vai receber a pensão por morte. Então, a Previdência Social cobre estes riscos sociais que estão aqui. Esses são os riscos cobertos pela Previdência. E se a banca perguntar na tua prova qual é a finalidade do regime próprio de Previdência, é garantir subsistência, garantir condições financeiras para o servidor ou seu dependente nesses casos. É isso. Esses são os riscos sociais cobertos pela Previdência aqui do município. O artigo 2º vai falar um pouco mais sobre o regime próprio de Previdência Social. Eu vou utilizar a sigla RPPS ao longo da aula, e sempre que eu falar em RPPS, eu estou falando no regime próprio de Previdência Social, que é a Previdência dos servidores públicos concursados. Quem não é regido pela Previdência dos servidores é regido pelo RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Então, existem dois regimes de previdência, um para os concursados, que é o RPPS, e um para os trabalhadores em geral, que é o RGPS. O RGPS é aquele administrado e mantido pelo INSS, é a previdência comum. E o RPPS, que a gente vai estudar nesta lei, é o regime de previdência dos servidores aqui do município de Bagé. E cada município tem o seu regime próprio de previdência. Essas regras que nós vamos estudar nesta aula são apenas para os servidores concursados aqui do município de Bagé. O regime próprio de previdência dos servidores aqui de Bagé, primeira coisa, ele tem um caráter contributivo. Por que o caráter é contributivo, pessoal? Porque eu só vou receber um benefício da previdência aqui do município se eu contribuir. O servidor tem que contribuir. A previdência é contributiva. Ela só dá benefícios para o servidor ou para o dependente do servidor que contribuiu. A gente não pode confundir a previdência social com a assistência social. A assistência social prevista na Constituição Federal
é um auxílio para os necessitados e não depende de contribuição. As pessoas que recebem Bolsa Família não contribuíram para isso, porque o Bolsa Família é um benefício assistencial, não da Previdência. Os benefícios da Previdência que a gente vai estudar hoje, aposentadoria e pensão, são somente para quem contribuiu ou para o dependente de quem contribuiu. Sem contribuir, não haverá direito aos benefícios previdenciários. Então, primeira característica do regime próprio de previdência aqui do município é ele ser contributivo. Ele é solidário. Sabe por que ele é solidário? Porque todos os servidores contribuem. E o dinheiro lá do fundo previdenciário serve para pagar o benefício de todos os servidores. Por isso que ele tem esse caráter solidário. E é de filiação obrigatória. Ah, professor, eu invisto em fundos imobiliários, em ações, e eu não quero previdência, eu já estou fazendo por conta própria. Eu posso, ao assumir o cargo aqui no município de Bagé, abrir mão e não contribuir para a Previdência? Não, não pode, porque é de filiação obrigatória. No momento que tu assume um cargo efetivo, automaticamente tu está inscrito no regime próprio de previdência social do município e todos os meses tu vai ter o desconto previdenciário, quer queira, quer não queira. Não tem como recusar a filiação. A filiação é obrigatória. E aqui a banca pode fazer uma pegadinha na tua prova, afirmando que a filiação é facultativa, por exemplo. E aí está errado, porque ela não é facultativa, ela é obrigatória. Assumiu o cargo, obrigatoriamente está afiliado ao regime próprio de previdência aqui do município. E ele é mantido, esse regime de previdência pelo município, através dos órgãos do Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, e do Executivo, que é a Prefeitura, assim como suas autarquias e fundações. E também pelos seus segurados, porque vai ter um desconto no teu contra-cheque todo mês. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. O que é esse equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, pessoal? Significa que a Previdência tem que arrecadar dinheiro suficiente para pagar os benefícios. Então, ao organizar qual é o percentual que vai ser descontado dos servidores, qual é o percentual que o município vai contribuir, quais são os critérios para se aposentar e o valor que vai ser a aposentadoria. Para definir tudo isso, é feito um estudo atuarial, que é verificar que pelos próximos anos o fundo vai ter que arrecadar dinheiro suficiente para pagar esses benefícios. Se não houver esse equilíbrio, a Previdência vai arrecadar menos do que tem que pagar e vai faltar dinheiro depois. Para evitar que falte dinheiro, é feito o estudo atuarial, para garantir esse equilíbrio financeiro e atuarial na Previdência. Por isso que são estipulados os critérios, para que possa ser viável a Previdência. Muito bem. O artigo 3º apresenta os princípios da Previdência Social. E aqui, pessoal, tem muita chance da banca formular uma questão sobre os princípios, porque a banca, como a gente sabe, adora fazer questões com itens, Ela traz na questão, analisa as assertivas, aí ela traz 3 assertivas e depois te pergunta qual ou quais estão corretas. A banca faz muitas questões nesse formato. Por isso, ela pode fazer uma questão perguntando quais são os princípios, e aí ela pode copiar alguns destes, pode mudar algum detalhe ou inventar algum outro, e te perguntar quais são os corretos, Então é importante conhecer os princípios aqui do regime próprio de previdência. Primeiro princípio, universalidade de participação nos planos previdenciários. A universalidade de participação significa, que os planos que nós vamos estudar aqui hoje e conhecer, os benefícios de aposentadoria e pensão, são para todos os servidores concursados do município.
Essa que é a ideia da universalidade. Segundo princípio, irredutibilidade do valor dos benefícios. Muito importante esse princípio. O benefício não pode ser reduzido. Então, vai ser definido o valor que tu vai receber de aposentadoria e esse valor não pode ser reduzido depois. Pelo contrário, né, ele deve ter correções constantemente para manter o seu poder aquisitivo, né? Então, é um princípio a irredutibilidade do valor dos benefícios. Aqui a banca pode também fazer uma pegadinha, dizendo que é um princípio a redutibilidade do valor, o que está errado, né? Porque o princípio claro que é o da irredutibilidade do valor dos benefícios. Terceiro princípio é a vedação, a proibição da criação, majoração ou extensão de qualquer benefício sem a correspondente fonte de custeio total e em desacordo com a atual legislação nacional. O que está dizendo aqui, pessoal? Para criar um novo benefício, tem que indicar de onde sai o dinheiro para cobrir. E isso vale para tudo, né? Todo benefício que for criado, antes de criar o benefício, o município vai ter que dizer de onde sai o dinheiro para custear. Também é um princípio o custeio da previdência social dos servidores mediante recursos provenientes do orçamento dos órgãos do município, tanto da Câmara como da Prefeitura, e também da contribuição compulsória dos segurados, porque vai ter desconto no teu contra-cheque. E também pode ter desconto para os inativos e pensionistas, que são os aposentados ou pensionistas. Também é um princípio aqui do regime próprio do município a subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões garantidoras dos benefícios mínimos a critérios atuariais e legislação vigente, tendo vista a natureza dos benefícios, né? Quer dizer, tudo que é feito com o dinheiro do fundo previdenciário tem que seguir essas regras e esses critérios atuariais. E também o valor mensal das aposentadorias e pensões não pode ser inferior ao salário mínimo. Nenhum benefício previdenciário aqui de aposentadoria ou pensão poderá ter um valor menor do que o salário mínimo. Então, esses são princípios do regime próprio de previdência. Como eu falei para vocês, muita chance da banca perguntar sobre eles na prova. Vamos para o capítulo 2 para conhecer os beneficiários, que são aqueles que podem receber o benefício. Pessoal, os beneficiários do regime próprio de previdência são os segurados e os seus dependentes, claro. Mas para saber isso, eu preciso saber quem é segurado, quer dizer, quem é regido por esta lei regime próprio de previdência. O servidor titular de cargo efetivo dos órgãos dos poderes executivo e legislativo, autarquias e fundações. Então, pessoal, o segurado é o concursado, e apenas ele. Vejam só, o ocupante de cargo em comissão, aquele CC que não faz concurso para ingressar, os temporários contratados emergencialmente e os empregados públicos regidos pela CLT não são regidos pelo RPPS. O regime de previdência que a gente vai estudar nesta lei é somente para quem é concursado. E claro, né, quem se aposentar em um cargo efetivo e os seus dependentes, né? Então, os segurados são os ocupantes de cargo efetivo e os aposentados em cargo efetivo. O parágrafo 1º do artigo 5º diz que fica excluído, quer dizer, não é regido por esta lei, o ocupante de cargo em comissão, o ocupante de cargo temporário ou emprego público. Então, esse quadro resume bem quem é que está dentro e quem é que está fora do regime próprio de previdência. Em resumo, né, só está dentro desta lei, só é regido por esta lei o ocupante de cargo efetivo e quem se aposentar em cargo efetivo. Quem tem outros tipos de vínculo com o município não será regido por esta lei. Tá, professor, e como é que fica o cargo em comissão? Ele não vai ter previdência? Vai, só que ele vai ter a sua contribuição lá para o regime geral. O CC, ocupante de cargo em comissão, o temporário e o empregado público também possuem descontos para a previdência, só que não vem aqui para o FUNPAS. O desconto deles vai lá para o INSS. E eles vão se aposentar de acordo com as regras do regime geral. Essas regras que nós vamos estudar são somente
para ocupantes de cargo efetivo. Então esse quadro resume bem, né, quem entra e quem não entra aqui no regime de previdência do município. Temos mais algumas regras aqui nesse artigo sobre a previdência. O parágrafo 2º vai nos dizer que o segurado aposentado que exerça ou venha exercer cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo, vincula-se obrigatoriamente ao regime geral de previdência. Como assim, professor? Não entendi. É o seguinte, depois que tu é aposentado, pode ser que mesmo aposentado tu assuma um cargo em comissão, um cargo temporário, um emprego público ou mandato eletivo. E se tu já é aposentado aqui pelo município de Bagé e tu assume um outro vínculo dessa natureza, tu vai ter contribuições lá para o INSS. Um servidor aposentado que assume um cargo em comissão, ele vai continuar recebendo a sua aposentadoria pelo regime próprio de previdência de Bagé. E em razão do cargo em comissão, ele vai ter contribuições para o INSS. E se preencher os requisitos, poderá ter uma outra aposentadoria pelo INSS. É isso que a gente tem aqui, então, sobre o aposentado. O parágrafo 3º fala na hipótese de lícita acumulação. Peraí, o que é uma lícita acumulação? É uma acumulação de cargos dentro dos casos que a lei permite, né, que a Constituição permite. E a gente sabe que, de acordo com o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, é possível acumular cargos quando houver compatibilidade de horários, desde que se trate de 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde, né? Nesses casos é possível acumular, desde que haja compatibilidade de horários. Quem acumular 2 cargos efetivos aqui no município, quem passou em 2 concursos aqui no município, vai ser segurado obrigatório do regime próprio em relação a cada um dos cargos. Se eu estou em 2 cargos, o fato de eu estar em um não me livra da obrigação de ter descontos no outro. Então eu vou ter 2 matrículas aqui na Previdência do município. E eu posso ter 2 aposentadorias. Se eu preencher os requisitos nos 2 cargos, eu poderei ter 2 aposentadorias. O parágrafo 4º traz a regra que o servidor titular de cargo efetivo, servidor concursado, amparado pelo regime próprio, que se afasta do cargo efetivo para assumir cargo em comissão, continua vinculado ao regime previdenciário do RPPS, não sendo devidas contribuições ao RGPS sobre a remuneração do cargo em comissão, tendo como remuneração de contribuição o valor da remuneração inerente ao cargo efetivo. Agora, a situação é a seguinte: eu sou concursado aqui no município e sou designado para assumir um cargo em comissão. Quando o servidor concursado é designado para um cargo em comissão, ele vai se afastar do cargo efetivo e trabalhar somente no cargo em comissão. Como que fica a previdência, a contribuição previdenciária dele? Mesmo estando num cargo em comissão, ele vai continuar com as contribuições para o regime próprio de previdência. Claro, porque depois ele vai deixar o cargo em comissão e vai voltar para o seu cargo efetivo e vai se aposentar no cargo efetivo. Não faria sentido ele fazer contribuições para o regime geral se depois ele vai se aposentar pelo regime próprio, né? Então, quando o servidor concursado está afastado do cargo para assumir um cargo em comissão, ele continua com as contribuições para o regime próprio de previdência. Porque essa situação do cargo em comissão é uma situação temporária. Quando houver acumulação de cargo efetivo e cargo em comissão com exercício concomitante e compatibilidade de horários, aí tem vínculo e recolhimento ao RPPS pelo cargo efetivo e ao RGPS pelo cargo em comissão. É difícil isso acontecer, mas vamos supor que tem um servidor que é concursado e vai assumir um cargo em comissão em que há compatibilidade de horários. Se ele consegue trabalhar nos 2, ele pode, se for uma acumulação lícita. Nesse caso, ele poderá trabalhar nos 2 e aí ele vai ter 2 vínculos. Pelo seu cargo efetivo, ele tem um vínculo com o RPPS. E pelo cargo em comissão, ele vai ter um vínculo com o RGPS, né, com contribuições para o INSS.
E o parágrafo 6º nos traz que o segurado exercente de mandato eletivo, que ocupe concomitantemente cargo efetivo e o mandato, aqui é um servidor concursado que é eleito vereador, por exemplo. E aí, se o servidor concursado está como vereador e continua trabalhando no cargo, ele trabalha nos dois e recebe pelos dois. E aí também, pelo cargo eletivo, ele vai se filiar no regime geral. E pelo cargo efetivo que ele conquistou pelo concurso, ele se filia ao RPPS. No site onde está a lei, tem um erro de digitação, porque consta pelo cargo eletivo e pelo mandato eletivo. O correto é pelo cargo efetivo e pelo mandato eletivo, né? Ficou errada aqui a grafia, mas certamente o que eles queriam dizer aqui era cargo efetivo. Muito bem, concluímos então essa primeira parte do nosso estudo sobre a Lei da Previdência dos Servidores aqui do município de Bagé. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre esta lei. Até logo!